Olá pessoal do 9º ano do Colégio Jandira, eu me chamo Ricardo Freire, eu sou engenheiro aeroespacial. Eu estou gravando esse vídeo a pedido da aluna Lívia, que entrou em contato comigo para falar um pouco sobre a minha profissão de engenheiro aeroespacial. E a nossa ideia era fazer uma videochamada para conversar com vocês, mas infelizmente no horário que eu deveria entrar eu não vou poder, não teria essa disponibilidade. Então a gente resolveu gravar esse vídeo, onde eu vou responder aí algumas perguntas que ela me mandou. Então primeiramente me apresentando, eu me chamo Ricardo Freire, tenho 31 anos e trabalho atualmente como engenheiro aeroespacial. Eu me formei no Instituto Militar de Engenharia, que é uma das melhores escolas de engenharia do Brasil, semelhante ao ITA, só que o ITA é da Aeronáutica e o IME é o Instituto Militar de Engenharia do Exército, que forma engenheiros. Lá eu me formei como engenheiro de telecomunicações, na graduação. E aí, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar no Centro de Operações Espaciais, que eu vou comentar mais pra frente. E lá eu fui começando a me envolver mais com esses assuntos relacionados com espaço, com engenharia aeroespacial. E aí depois de um tempo trabalhando lá, eu fiz um mestrado lá na Itália, na Universidade de Roma, em engenharia aeroespacial. E aí lá na Europa, depois que você faz a graduação, você termina lá com um nível básico de engenharia, e aí o mestrado define a sua especialidade. Ou seja, como eu fiz um mestrado em engenharia aeroespacial, internacionalmente eu sou reconhecido como engenheiro aeroespacial. E eu trabalho, atualmente a minha função é de engenheiro aeroespacial no local onde eu estou trabalhando. E eu trabalho, como eu falei, no Centro de Operações Espaciais, que é uma instituição, é um centro que fica aqui em Brasília, no Distrito Federal, pertencente à Força Aérea Brasileira. É uma instituição militar, onde também trabalham pessoas civis, porque esse centro de operação a gente utiliza para operar um satélite, que é o SGDC, e ele é operado de forma conjunta com a Telebrás, que é civil. Ele está dentro de uma instituição militar, mas ele serve tanto para militares quanto para civis. Eu inclusive gravei um videozinho lá um dia desse que eu estava chegando para mostrar aí para vocês um pouco das instalações do local onde eu trabalho. Fala aí galera, tudo bom? Aqui é o Ricardo Freire, vou mostrar um pouquinho do Centro de Operações Espaciais, que é onde eu trabalho aqui em Brasília. Então tá aí ó, eu virei aqui a tela, então esse aqui é o prédio do Centro de Operações Espaciais, fica aqui em Brasília, no Distrito Federal, e é uma das principais referências aí já em centro de operações, um prédio de mais alto nível aí, em termos de estruturas, prédios públicos, né? Aqui em Brasília e na operação de satélites como um todo. O prédio foi inaugurado esse ano, de 2020, e é aqui que eu tenho o privilégio de trabalhar. E aqui então é a parte de trás do Centro de Operações Espaciais, atrás daquela fachada que vocês viram. E aqui olha só, é o parque de antenas. Essa antena aqui é a antena que a gente envia e recebe sinais, telecomandos e telemetria do satélite, do SGDC, que é o satélite que a gente opera, né? Então é uma antena bem grande, tem 13 metros de diâmetro. Então olha só, ali tem um carro ali, ó, dá pra ter uma ideia que é uma antena gigantesca mesmo. Então a gente utiliza essa antena para se comunicar com o satélite e operá-lo aqui de Brasília. O engenheiro aeroespacial ele pode trabalhar em diferentes setores, seja com foguetes, seja desenvolvendo satélites. E no meu caso eu trabalho operando um satélite, que é o SGDC, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, que é um satélite que foi comprado pelo Brasil, pelo Ministério da Defesa brasileiro, junto com o Ministério de Telecomunicações, junto com a Telebrás. Então ele é um satélite que serve para transmitir internet, para transmitir comunicações com cobertura 100% nacional. E a minha função como engenheiro na operação desse satélite é fazer o cálculo de manobras para manter o satélite em órbita. Então esse satélite, como eu falei, ele está na órbita geoestacionária, que é uma órbita muito alta. Ele está a 35.786 km de altitude. Então para vocês terem uma ideia, um avião voa a aproximadamente 10 km de altitude. A Estação Espacial Internacional, onde estão os astronautas, está a 400 km de altitude. E o satélite que eu opero está a 35.786 km de altitude, então muito alto. Então vocês viram lá no videozinho a antena que a gente usa para mandar sinais, comandos e receber informações do satélite, ela é gigantesca. Uma antena lá de 13 metros de diâmetro, então uma antena bem grande, com muita potência, que consegue estabelecer comunicação com esse nosso satélite que está lá longe, mais de 35 mil quilômetros de altitude. E aí, como eu mencionei, a minha função é fazer o cálculo dessas manobras, porque se a gente só deixar o satélite lá, ele meio que vai embora, a gente perde o apontamento dele com a nossa antena. Então, toda semana a gente faz um cálculo de manobra, como se fossem pequenos foguetinhos que ficam ali nos painéis do satélite, e aí eles ejetam o propelente, fazendo com que o satélite
se posicione dentro da órbita que a gente quer. E esse cálculo de manobra que eu faço serve não só para manter o satélite em órbita, mas também para desviar o satélite de qualquer objeto que esteja perdido no espaço que pode se colidir com ele. Então é algo bem interessante, onde eu aplico totalmente toda a minha experiência e tudo que eu estudei, tanto na faculdade, na graduação, quanto que eu estudei no mestrado, na operação e no meu trabalho como engenheiro aeroespacial. Além disso, eu trabalho também na parte de projetos para os próximos satélites que a gente vai utilizar aqui no Brasil. Muito bem, uma das perguntas que a Lívia me fez, que provavelmente alguém de vocês fizeram, ou ela fez, enfim, como que eu descobri que eu gostaria ou que eu teria interesse em fazer engenharia aeroespacial? E assim, eu desde criança sempre gostei de espaço, então eu sempre fui apaixonado por todas as missões da NASA. Estou aqui com a camisa da NASA, enfim, várias coisinhas da NASA aqui, de espaço. Então, sempre gostei, sempre fui apaixonado, sempre acompanhei as missões espaciais. Então, eu tinha meio que esse sonho de um dia, talvez, poder trabalhar com isso. Mas aqui no Brasil eu sabia que era difícil, e realmente é difícil. E durante a graduação eu meio que desisti um pouco desse sonho, de certa forma. Mas aí, depois que eu me formei, surgiu essa oportunidade de eu trabalhar lá no Centro de Operações Espaciais da Força Aérea. E aí eu fui. Então eu comecei a trabalhar na parte espacial sem ter ainda o curso de Engenharia Aeroespacial. E aí, à medida que eu fui trabalhando com isso, eu vi que realmente era aquilo que eu gostava e era aquilo que eu gostaria de trabalhar com, né? Não só gostava como admirador, como um entusiasta da parte espacial, mas também desenvolvi muito interesse em poder trabalhar com isso. E aí surgiu também o interesse de estudar, fazer o mestrado, ou seja, obter um diploma, uma pós-graduação nessa área, que me desse o título de engenheiro aeroespacial para trabalhar com isso com maior propriedade. Então eu não tive dúvidas que essa seria realmente a profissão que eu mais gostaria de trabalhar. E a outra pergunta é o que eu mais gosto na minha profissão. O que eu mais gosto é de poder trabalhar com coisas que estão no espaço. Nesse caso eu trabalho na operação de satélites, mas qualquer coisa que estivesse em órbita, com certeza eu estaria muito feliz. E no caso da operação do SGDC, eu gosto muito porque eu posso aplicar, como eu já falei, várias das coisas que eu aprendi na graduação, na pós-graduação. Então, tudo que eu estudei eu estou utilizando, então isso é bem legal. E tem muitos desafios. Então, como eu falei, eventualmente aparece um objeto que pode se colidir com o nosso satélite, e aí a gente tem que fazer cálculos de como que a gente vai fazer o desvio sem gastar muito combustível da melhor forma possível. Então é uma profissão extremamente desafiadora, sempre tem coisas que me fazem crescer dentro da profissão e eu gosto muito do que eu faço, como eu já falei. Então isso é uma das coisas que eu gosto, é trabalhar com o que está no espaço, que é o que eu amo, tanto como entusiasta quanto, enfim, desde criança, e os desafios que tem na profissão. E uma última pergunta que ela me mandou foi, para uma pessoa fazer esse curso de engenharia aeroespacial, como você diria que ela tem que ser, com relações a preferências e aptidões que ela teria para ser feliz nesse ramo do trabalho. Então, assim, uma das coisas que me levou a fazer engenharia, lá na graduação ainda, que não foi nem na parte espacial, e isso vale para qualquer engenharia, não só aeroespacial, como civil, mecânica, enfim, qualquer engenharia, é você gostar muito de matemática. E realmente, quando eu falo gostar muito, é muito mesmo. Então eu desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de matemática desde pequeno. No ensino médio eu gostava muito, então eu pegava um livro de matemática fora da aula e ficava resolvendo em casa. Então assim, a matemática é a alma, é a essência da engenharia. A gente estuda muita matemática. Então os 2 primeiros anos, basicamente, a gente só estuda matemática, que são os cálculos, né? Cálculo 1, 2, 3, 4. E aí a gente estuda muita física, que usa muita matemática, então é matemática. A primeira coisa que qualquer engenheiro precisa gostar muito, se ele for muito bom nisso também é melhor, é matemática. Muita matemática foi uma das coisas que já me levou para a engenharia, que me motivou a ir para a engenharia. Foi gostar muito de matemática e não ter muita afinidade com a área de humanas, né, biologia, história, então, enfim, nunca tive muito interesse por esses assuntos. E gostava muito de matemática, talvez pelo fato também de estar relacionado com espaço, com engenharia, enfim. Então eu sempre gostei de matemática e essa foi uma das principais motivações para me levar para a engenharia. E a parte da aeroespacial, da engenharia aeroespacial, foi o fato de eu gostar do espaço. Então eu sempre gostei das missões espaciais, NASA, agências espaciais, enfim. Acompanhava lá, eu vivi a época dos ônibus espaciais, né? Então foi uma época incrível mesmo, onde a NASA ficava lá mandando
astronautas em uma espaçonave e pousava com ela, então é algo realmente incrível. Então eu sempre tive interesse pelo espaço. Então eu juntei essas duas coisas, que é o amor pela matemática e pela aplicação da matemática, que a engenharia tem muita aplicação disso, então ela não é só matemática pura, você não fica só mexendo com números, você vê o resultado dessa matemática na forma de produtos, serviços, enfim, tudo que a engenharia faz. E aí juntou a parte da matemática com a parte espacial, a engenharia aeroespacial, que é com que eu trabalho, que é a minha função lá no Centro de Operações Espaciais. Então foi dessa forma que eu fui para essa área. Então, preferências e aptidões que eu recomendo que alguém tenha para entrar nesse ramo, nesse mercado de trabalho e nessa profissão de engenheiro aeroespacial é a parte da engenharia, do engenheiro, ou seja, gostar muito de matemática, ter muita afinidade com matemática. Você pode até não ser tão bom, mas se você gostar, você vai ficar bom um dia. Então, você vai conseguir estudar, porque você vai precisar estudar muito e muito a fundo. E a parte espacial, gostar de espaço, semelhante ao que eu fiz, né? É ao que me motivou. Então eu vejo que isso seria o ideal também para quem quisesse entrar nesse ramo. Então gostar muito de matemática e gostar da parte espacial, das missões espaciais, enfim, ter interesse, curiosidade por isso. Mas acima de tudo, a matemática. Não se esqueçam disso. Sem a matemática não dá certo. Se você só gostar de espaço, você não vai conseguir andar nem no curso. Quanto mais trabalhar com isso. Então, matemática e gostar de espaço, beleza? E pessoal, a Lívia me encontrou através do meu canal. Eu tenho um canal no YouTube chamado Um Pequeno Passo, onde eu faço vários vídeos relacionados com a engenharia aeroespacial, explico várias coisas. Quem quiser saber mais sobre mim, sobre a minha carreira, saber mais sobre a engenharia aeroespacial, dá uma chegada lá, tem vários vídeos. Tem vídeos lá onde eu faço missões espaciais no Kerbal, que é um simulador, é um jogo, né, mas que eu chamo de simulador. Então eu faço várias missões espaciais mandando satélites, foguetes, explicando tudo que está por trás do jogo com a fundamentação teórica que vem da engenharia. Enfim, vários vídeos, muita coisa interessante lá. Quem quiser saber mais sobre a engenharia aeroespacial como um todo, como eu falei, pode ir lá dar uma conferida. E ela me encontrou pelo Instagram, entrou em contato comigo pelo Instagram, que eu tenho Instagram e Twitter do canal Um Pequeno Passo. Então, quem tiver interesse por essa área e quiser saber mais sobre isso, só dá uma conferida lá. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, esclarecido dúvidas. E quem quiser tirar mais dúvidas, pode ou falar com a Lívia e pegar meu contato, meu Instagram lá e falar comigo, sem problema nenhum. Qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de dúvida, sempre tem gente me procurando para querer saber assim, cara, tô pensando em fazer um curso, você acha que eu devo fazer isso ou não? Então, bem tranquilo, eu estou totalmente aberto aí para conversar sobre qualquer assunto e ainda mais se for sobre espaço, engenharia aeroespacial, vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Beleza? Muito obrigado, agradeço aí ao professor que abriu essa oportunidade, acho essencial e fundamental. Queria que tivesse isso na minha época, não tive isso, então vocês são privilegiados. Então agradeço aí ao professor de vocês. E pessoal, até a próxima.